Você já ouviu falar que colesterol passa de pai para filho? O que eu quero dizer com isso? Colesterol alto. Quando você tem na família, o pai vai ter, o filho vai ter, o neto vai ter. É complicado e tem que vigiar. Tem níveis normais, tem níveis anormais e isso varia de pessoa a pessoa, dependendo do que você tem de histórico de doença. Hoje, a Paula vai dar uma lição grande, uma aula legal para vocês de o que precisa saber em relação ao colesterol. Manda ver, Paula. E aí, pessoal, tudo bem? Já dosou seu colesterol esse ano? Não é incomum as pessoas ficarem preocupadas com colesterol, principalmente depois das nossas ceias, né? As ceias são meio complicadas, porque a gente come bastante gordura, né? A gente deixa a atividade física de lado, porque até alguns lugares ficam de férias, de folga, e a gente começa a se preocupar com isso. Então, uma grande dúvida que eu vejo sempre é assim, doutora, o que é o colesterol bom, o que é o colesterol ruim? Na verdade, eu acho que a gente tem que tirar esse conceito do que é bom e o que é ruim, mas, via de regra, o HDL é um colesterol protetor. Então, HDL. E o LDL é o que a gente chama, entre aspas, de colesterol ruim. Mas hoje em dia a gente também faz a dosagem do não HDL, que a gente fala. E talvez ele tenha uma implicação clínica mais importante até do que o LDL sozinho. E tem uma gordurinha do sangue que ela é bem interessante, que ela é o triglicérides. Por que ela é interessante? Porque que ela responde muito bem com dieta. Então, o triglicérides tem uma relação grande com o nosso consumo do quê? De açúcar. Ah, mas é açúcar puro, é doce? Não. Então, massa, pão, bolo, doce, arroz. São várias coisas que a gente não pensa, mas elas viram açúcar no sangue. Então, a gente costuma ter a ideia de que é só comer açúcar que faz subir. Não. Tudo que a gente chama de carboidrato, então depois deem uma olhada, né? Na internet tem um monte de coisa sobre carboidratos, eles fazem subir tanto os triglicérides quanto a glicemia no sangue, que é o quê? A famosa glicose do diabetes. Né? Isso, que daí a gente vai fazer a dosagem de duas formas, a glicemia de jejum, que é uma foto, e a hemoglobina glicada, que é um filme dos últimos 3 a 4 meses. Mas isso é uma outra conversa para outro vídeo. Então, por que o colesterol é tão importante? Primeiro que assim, o colesterol realmente ele é importante para o organismo. O colesterol ele entra na composição das nossas células. Então, ter colesterol é algo fundamental para o funcionamento do organismo. O que não pode é ele estar acima do limite para você. E qual que é meu limite? Aí você vai ter que procurar um médico para ele fazer as contas. Por quê? Atualmente, para a gente definir qual que é o paciente que precisa tratar, qual o remédio que precisa usar, ou se é só dieta, atividade física, a gente vai precisar fazer uma continha. Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada score de risco cardiovascular. Paula, que nome bonito. Não é isso. A gente tem que saber quanto que o paciente tem de risco de ser, por exemplo, paciente do Breno e ter um AVC, ou ser um paciente do cardiologista e ter um infarto, né? Então, os riscos de doenças graves que matam e que são, na verdade, no mundo inteiro, as maiores causas de mortalidade. Comigo é fácil, né, amor? Quando o paciente tem um AVC, os AVCs do tipo isquêmico em especial, eu só preciso exercer o máximo controle possível de colesterol para essa pessoa. O grau máximo de risco para a pessoa ter um novo AVC é justamente quem já teve um AVC previamente. Portanto, a gente tem que exercer o máximo de rigor para controlar o colesterol dessas pessoas, para que eles não entupam as artérias que levam o sangue para o cérebro. Um jeito de entupir muito parecido com o que entope as artérias do coração e, aliás, que entope as artérias do corpo inteiro. E criança pode ter colesterol alto? Pode. Não é a minha praia, não trabalho com criança, mas sim, pode ter. Existe uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, né? E a criança desde pequena pode ter, ou mesmo por um hábito alimentar ruim, falta de atividade física, ela pode ter colesterol alto. E aí desde a infância a gente vai desenvolvendo fator de risco para no futuro ter um infarto, ter um derrame, ter complicações. Por exemplo, a gente pode ter uma doença que tem dificuldade de levar o sangue para as pernas, né? Forma plaquinha de gordura nos vasos que levam sangue para a perna. Isso limita a vida? Limita a vida. Também mostra pra gente um risco cardiovascular. Então, risco de ter derrame, risco de ter infarto. Mas, Paula, qual que é o limite bom de colesterol? Então, essa resposta não é uma resposta só. Você vai precisar procurar o seu médico para que ele calcule o seu risco de ter eventos no futuro. Se você já teve evento, para você ter uma ideia, você é considerado muito alto risco. Então, assim, o seu LDL tem que estar abaixo de 50, o colesterol ruim.
E o não HDL é abaixo de 70. Então o limite é bem estrito. Às vezes a gente só bate o olho, abre, né, o exame e fala assim, nossa, meu colesterol tá ótimo. Aí você vai no médico e ele fala assim, você precisa tomar remédio de colesterol. E aí você fala assim, puta, que médico louco. Mas meu colesterol tá bom. Então, pra você, ele não tá bom. Então é por isso que precisa dosar e passar com o médico, para que ele calcule esses scores de risco. Isso não é função sua em casa, né? Mas é função do médico, do clínico geral, de qualquer médico fazer esse score de risco. E isso muda periodicamente. Por quê? Porque os estudos vão sendo feitos e vão vendo quais são os limites seguros para prevenir que esse paciente tenha problemas no futuro. Então, colesterol parece uma coisa tão banal, tão simples, mas não é tão simples assim. Por isso que precisa dosar e precisa que o médico veja para poder determinar qual que é o seu risco e quais são as medicações que você tem que usar. O remédio em si é bem tranquilo, né, de tomar. Super tranquilo. A pessoa toma uma vez por dia, os efeitos colaterais são pequenos, apesar de existir, e devem estar sendo vigiados por médico. Olha, gente, o problema de colesterol é que ele sai entupindo a artéria do corpo inteiro. O grande veneno do colesterol é o exagero dele, porque ele é necessário, ao mesmo tempo que ele é necessário para produzir as nossas células, ele também pode acabar entupindo as artérias do nosso corpo. Então, entope as artérias que levam sangue para o cérebro, entope as do coração, entope as que levam as artérias que levam sangue para o rim, as artérias que levam sangue para o braço. Só que esses fatores de risco que a gente está falando aqui, eles pioram ainda mais esse entupimento. Então, às vezes, até com colesterol, que seria normal para a maioria das pessoas, a hipertensão está ali, ó, socando o colesterol, metaforicamente, né? Socando o colesterol para dentro das artérias. Ou o diabetes, que é ainda mais potente para fazer isso. E o pior de todos, disparado, o cigarro. Combinado? O cigarro é o mais poderoso destruidor de artéria que existe. Nada se compara ao cigarro. A gente fica preocupado com cigarro e pulmão, mas cigarro e artéria é muito pior. E aí o colesterol nessas pessoas tem que estar muito, muito bem controlado. Mas tudo isso que a gente está falando são coisas que não dão sintoma, né, inicialmente. Colesterol alto não dá sintoma. De novo, mais uma doença silenciosa. Vocês estão entendendo ao longo dos vídeos a minha dificuldade. O rim é quieto, o colesterol é quieto, a pressão alta é quieta, o diabetes é quieto. Então são todas doenças que a gente chama de doenças silenciosas, mas que trazem grandes prejuízos para a vida do doente. E muitas vezes, a hora que a gente entra com o tratamento, ele tem efeito colateral. E aí vai pensar, pô, não tava sentindo nada, aí entrei com o remédio e agora eu tô aqui nessa de efeito colateral. Mas tem que ter calma. Os efeitos colaterais geralmente eles passam e o benefício que você vai ter a longo prazo, né, não é visível hoje. Não é nada visível hoje. Mas com o futuro e com a qualidade de vida que você vai ter no futuro, você vai entender lá pra frente que valeu a pena tratar aqui atrás. Beleza, pessoal? Sabe o que faz melhorar muito o colesterol bom? Exercício físico. Então, assim, não só a gente tem que tentar diminuir o colesterol ruim através da dieta, que não é tão eficaz, mas especialmente com medicamento, assim como tem que fazer exercício físico para aumentar o colesterol bom. Pensa no colesterol bom como um escudo e o colesterol ruim como uma lança que está te atacando. Se você tiver um colesterol bom bem alto, você vai estar razoavelmente protegido, mesmo que tenha um pouquinho de colesterol ruim alto. Então, esses cálculos que o médico está fazendo são cruciais. Sempre visita um colega que saiba o que está fazendo, que esteja bem estudado em relação a isso. A Paula faz atualização o tempo inteiro e, graças a Deus, me atualiza em relação ao tratamento de colesterol. E aí, a gente tenta passar isso para os nossos clientes. Então, medicamento a gente prescreve com certa rotina, mas às vezes o exercício físico é necessário também para aumentar o colesterol bom. Tem medicamento que faz isso, mas provavelmente o melhor para aumentar o colesterol bom é o exercício físico. Todo médico manda fazer exercício físico, eu sei que não é a coisa mais fácil de encaixar nos nossos horários, mas está aí, mais uma das vantagens do exercício físico. Beleza, pessoal? Então, assim, é um assunto que dá muita dúvida, que as pessoas têm muita curiosidade. O que tiver de dúvida, vocês mandam aí, mandam pra gente, escreve, a gente vai tentar responder. Comenta aqui embaixo que a gente dá um jeito de responder. O que eu tiver dúvida também, eu vou estudar e vou responder pra vocês, tá bom? Perfeito. Cuidem de vocês, porque ano novo é sempre um motivo pra começar ontem, tá bom? Beijo, pessoal. Até Tchau, mais. tchau.